A licitação do mercado de flores da Ceasa Campinas encerra o prazo para as propostas nesta quinta-feira. Comissão de Constituição e Legalidade realiza a 51ª audiência pública. No Giro Ambiental, aplicativo desenvolvido por estudantes da FATEC de Americana vão possibilitar a participação da comunidade nos cuidados com o meio ambiente. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque amanhã, na quinta-feira, encerra o prazo para as propostas da licitação do mercado de flores da Ceasa Campinas. O pregão eletrônico termina, portanto, amanhã e a disputa pelo uso de áreas comerciais acontece no mesmo dia. A Ceasa, Centrais de Abastecimento de Campinas, está com a licitação aberta para a permissão remunerada de uso dos boxes no mercado de flores. O pregão eletrônico define os permissionários para as áreas de comércio de flores, plantas e acessórios. É um mercado que já foi o maior mercado da América Latina de flores. Hoje ele conta com mais de 240 permissionários. A gente tem aqui mais de 20 mil itens à venda para a população. Entre flores, plantas, vasos, acessórios, cestas de café da manhã. E agora chegou a grande oportunidade de abrir esse espaço para novos permissionários. Então nós temos mais de 100 espaços aí à disposição. E a gente está aqui aberto para novos produtos também, inclusive. Produtos de casa e jardim, jardinagem, produtos naturais que compõem cestas de café da manhã, ou seja, além, claro, dessas categorias que já existem hoje no mercado de flores. Os interessados podem realizar a inscrição pela plataforma eletrônica Licitações e do Banco do Brasil e também no site oficial da Ceasa Campinas, www.ceasacampinas.com.br. Podem participar pessoas individuais com CPF, CNPJ, o pequeno empreendedor, produtor rural, enfim, todo mundo que queira somar aqui com a gente nesse mercado de flores. As propostas da licitação do mercado de flores se encerram nesta quinta-feira, dia 16 de outubro, às 8 horas da manhã. E logo após as 9 horas começa a disputa dos lances, com o valor mínimo sendo R$ 3.036. A gente está crescendo mais de 30% em relação ao ano passado. Tem se tornado cada vez mais um ambiente agradável, de passeio com a família, de passeio com o pet. Para os profissionais, aqui a gente tem uma excelente localização, quer dizer, do lado da Dom Pedro, quer dizer, todo mundo que trabalha com planta em volume, em atacado, tem aqui como um ponto de referência logístico. E encontrando aqui toda essa variedade de oferta de trabalho, de profissionais, de plantas e acessórios, tudo que diz respeito, enfim, é uma grande oportunidade. Aqui a gente concentra muitos profissionais que atuam nesse ramo. E um desses profissionais é o seu Nilson, que tem um boxe no mercado de flores há 7 anos. O permissionário vê com bons olhos a licitação. Com a licitação, o que acontece? Aí o preenchimento maior do mercado, ele atrai muito mais o público, porque o público já vem com a certeza de achar o produto aqui. Então a gente preza bastante por isso, né? Para tentar aumentar cada vez mais o nosso mercado. Ajuda bastante, pois a gente dá oportunidades assim de um empresário, de um lojista, de ter o seu próprio negócio e agregar muito, né? Porque já é um mercado que já é consolidado. É o momento agora de vir para cá e poder realmente fazer a diferença com a gente. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da audiência pública de número 51 para debater o projeto de lei complementar que altera o cargo de intérprete de Libras e português.
A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas realizou a 51ª audiência pública para debater o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que altera a denominação e as atribuições do cargo de intérprete de Libras e português. Do Executivo, fizemos audiência pública, agora vai para a Comissão de Constituição e Legalidade, para apreciação dos membros da comissão, depois caminha para todas as outras comissões e depois vem para apreciação aqui no plenário, para a votação de todos os vereadores. E aí passando aqui pela Câmara, vai também para o prefeito sancionar. Essa alteração, né, que muda o nome para intérprete de Libras português. Representantes do Executivo compareceram na reunião. Essa é uma lei, ela é lei simples que altera o cargo de intérprete de Libras, porém um avanço muito grande aí em relação à gestão de pessoas. Toda vez que a gente faz um movimento como esse, a gente qualifica o serviço público e valoriza o funcionalismo, vereador. Então, eu avalio como sendo de grande importância movimentos assim, mesmo que a motivação tenha sido uma lei do governo federal. Até porque inovar, às vezes, de forma irresponsável, pode trazer consequências grandes para o funcionalismo. Então, quando a gente inova com segurança, pautados em legislações federais, a gente traz muita segurança para o nosso trabalho. Como eu falei, é uma lei simples, é uma lei que adequa à nossa lei municipal, a Lei 14.704, denominando a profissão, alterando a denominação da profissão e alterando alguns requisitos. Mas avalio como ponto fundamental o fato de se dar a redução da jornada sem que exista prejuízo salarial para o funcionalismo. Outra mudança é a fixação da jornada de trabalho em 30 horas por semana, sem redução de vencimentos, respeitando a organização dos serviços públicos que dependem da atuação desses profissionais. Da carga horária, isso, de 36 para 30 horas, sem ter, sem alterar qualquer tipo de vencimento do funcionário público. Então, veio para valorizar esses profissionais. O plenarinho da Câmara Municipal foi palco do debate Políticas Públicas para Pessoas Idosas. O vereador Wagner Romão abriu o debate abordando a falta de políticas públicas aos idosos e reiterou a essas pessoas o direito a ter uma vida digna. Muito importante a gente estar mobilizado, né, por esse mês da pessoa idosa. Eu acho que é uma das áreas, Juarez, assim, que nós estamos sentindo mais necessidade de políticas públicas para a pessoa idosa e onde a gente tem que ter muita criatividade, ter muita capacidade de invenção, porque, né, quer dizer, é um conjunto da população, é um segmento da população que cada vez cresce mais, ótimo, né, maravilha, mas o que a gente tem passado e visto na sociedade é cada vez mais pessoas idosas cuidando de pessoas idosas. No caso, na minha família, por exemplo, né? Minha mãe está com 74 anos e ela cuida da minha avó, que tem 95. Né? Então, assim, é uma barra. No debate, o presidente da Associação dos Idosos fez um diagnóstico de alguns problemas que a cidade precisa enfrentar. Nós tivemos, no dia 15 de junho, um evento nesse mesmo espaço, focalizado na violência à pessoa idosa. E um diagnóstico muito perfeito, temos o diagnóstico, sabemos onde está o problema, como resolver o problema. Então, nós saímos daquele evento no dia 15 de junho, já propondo no mês do idoso, que o dia 1º é Dia Nacional do Idoso, e temos a Semana Municipal do Idoso, para fazer uma reflexão sobre as políticas públicas. Tivemos uma reunião pessoal com o secretário de Transporte, que estamos aguardando, para focalizar do ponto de vista da demanda e um pleito que temos com relação ao transporte público. A violência do dia a dia, o desrespeito com o idoso, você tem lá pré-estabelecido o assento e aquele assento não é respeitado. Bárbara Ramos compartilhou o que a Secretaria de Saúde do município tem trabalhado em relação às pessoas idosas. O olhar da Secretaria de Saúde e o Departamento, especificamente da Saúde, tem trazido um foco na sensibilização das equipes para o trabalho, para o olhar, para o cuidado à pessoa idosa, né? Acho que é um
uma pauta trazida com grande importância, pensando o bem envelhecer, né, o bem viver, a expectativa de vida, né, aumentando, então, de pensar os serviços, pensar o olhar desses profissionais com o horizonte, né, de um envelhecer com autonomia, com qualidade de vida, e, para isso, considerando os serviços da atenção primária, né, é algo fundamental ter esse olhar desde o centro de saúde. De acordo com o último censo demográfico de 2022, a parcela de idosos em relação à população mais jovem é maior na região de Campinas do que a média do estado de São Paulo. Então, a cidade precisa ter este olhar sobre o envelhecimento. Eu gosto muito de observar a cidade, né? E há uns dias eu venho olhando como Campinas está envelhecendo, né? Eu ando pelas ruas e eu falo, estou vendo mais um coleguinha, mais um coleguinha, mais um coleguinha, né? E a gente vai percebendo que a cidade, sim, está envelhecendo. Mas quando a gente pensa na cidade, a gente pensa no bem viver de quem quer envelhecer com tranquilidade, a gente vê um distanciamento muito grande, né? A começar pelas ruas, pelas calçadas da cidade, né? Ao começar por sermos transeuntes de uma cidade como Campinas, uma cidade riquíssima, né? E a gente, então, transita pelo centro, desviando de pedras e buracos, né? Projeto de lei de autoria da vereadora Fernanda Souto pede o fim do prazo de validade dos créditos do bilhete único do transporte urbano aqui de Campinas. A vereadora Fernanda Souto protocolou um projeto de lei em que pede o fim do prazo de validade dos créditos do bilhete único do transporte urbano de Campinas e determina a devolução de créditos expirados. Também limita o valor de troca ou reposição do cartão. Essa é uma demanda de muitos usuários do transporte público aqui de Campinas. Hoje o bilhete único tem um prazo para a utilização dos créditos que os usuários tenham comprado de 1 ano, e quando expira esse prazo e porventura os usuários não tenham utilizado, eles acabam perdendo esse valor. Então isso tem acontecido muito especialmente pessoas com situação de vulnerabilidade que muitas vezes dependem única e exclusivamente desse transporte público, têm passado por essa situação, então nos procuraram para que a gente pudesse encaminhar dentro da Câmara Legislativa essa demanda para que nós pudéssemos extinguir o prazo de validade dos créditos. Afinal de contas, se o usuário está comprando a passagem através do bilhete único para utilização, ele pode fazer essa utilização em qualquer momento, não é necessário estabelecer um prazo de utilização. O projeto visa trazer mais segurança aos usuários de transporte público de Campinas, em respeito ao princípio da dignidade humana, também aos direitos do consumidor. A devolução dos valores pagos acima do limite estabelecido para a troca ou reposição do cartão nos últimos 5 anos é outra medida de justiça retroativa, que visa compensar os usuários pelos valores pagos em excesso. O projeto também traz a possibilidade de compensação dos usuários que tiveram os seus créditos expirados nos últimos 5 anos, para que a gente possa fazer uma reparação adequada para quem utiliza o transporte público. A Câmara Municipal de Campinas foi palco de um importante reconhecimento. A Marcha Mundial das Mulheres foi homenageada em reunião solene. A iniciativa foi do vereador Wagner Romão, em reconhecimento à trajetória de luta e à contribuição do movimento na promoção de políticas públicas de inclusão social e igualdade de gênero na cidade. A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento feminista internacional que surgiu em 2000 com o objetivo de mobilizar mulheres do mundo inteiro contra a pobreza e a violência sexista. Estava lembrando também hoje, da importância desse momento na história mundial. Era o momento do altermundialismo, da ideia de que um outro mundo é possível, e não é à toa que a marcha surge aí nesse momento, das disputas anti-globalização, das disputas que foram feitas no mundo todo. Aqui no Brasil nós estávamos muito no movimento contra a ALCA, ali com o Fórum Social Mundial também acontecendo em Porto Alegre. Então a marcha
foi uma das protagonistas desse processo de busca de uma organização dos mais explorados, dos de baixo. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Em seu discurso, o parlamentar destacou a Marcha Mundial das Mulheres como um exemplo de força, persistência e solidariedade. Em Campinas, especialmente, a mobilização da marcha se deu no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março de 2000, no ato de lançamento na Praça da Catedral. É fruto da criação internacional e nacional do movimento Marcha Mundial das Mulheres, fundada no mesmo ano, e que, com uma perspectiva internacionalista, atua profundamente enraizada em grupos locais, de modo que sua plataforma e seu discurso global estão estreitamente conectados às realidades e demandas dos territórios, como o caso das ações desempenhadas no município de Campinas. Na organização, as mulheres são protagonistas de suas próprias transformações, provenientes de grupos de base femininos e de setores populares com atuação fortemente vinculada às suas comunidades e bairros. O diploma de mérito Mulher de Ação Dorcelina de Oliveira Folador é concedido a mulheres que tenham se destacado nos campos de políticas públicas, filantropia, inclusão social, assistência à saúde e às mulheres ligadas a missões religiosas de valorização e preservação da vida no município de Campinas. Ao receber a honraria, Lourdes Simões, executiva nacional da Marcha Mundial das Mulheres, reforçou o compromisso do grupo com as bases e com a continuidade da luta. A Marcha Mundial de Mulheres, nós somos mulheres que nós compartilhamos sonhos, nós compartilhamos vida, nós construímos um movimento feminista que é anticapitalista, que é antirracista, e que se organiza ao redor do mundo, em todos os continentes nós estamos presentes. Nossa atuação nos territórios é de resistência sempre ao conflito capital-vida, visando a construção, a nossa auto-organização e a alternativa solidária para nós, para a transformação social. Esse é o nosso grande objetivo. A solenidade reforçou o papel do Poder Legislativo em Campinas no reconhecimento de movimentos sociais que são pilares na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Já foi falado aqui, eu só vou lembrar rapidamente o quanto que a Marcha tem uma atuação em Campinas. Acho que isso que é importante, que a gente não só ajuda a organizar o movimento de mulheres feministas na cidade, mas a gente também tem uma atuação, uma incidência política nos conselhos, especialmente, atualmente estamos no Conselho Municipal de Saúde, disputamos o que dá para disputar, e especialmente no Conselho das Mulheres, que desde a nossa fundação que a gente está lá fazendo essa luta. E, para isso, também a gente conta com as nossas aliadas. A gente sempre foi aliada do MST, da CUT, da UBM, enfim, de diversas entidades em Campinas que a gente constrói o 8 de março, o 25 de novembro, legalização do aborto, fomos para a Marcha das Margaridas, tivemos agora na Conferência Nacional das Mulheres, a Marcha teve uma presença super importante lá também. Então, eu acho que é isso, lembrar que a Marcha em Campinas também tem uma atuação política importante e relevante. Ontem, mesmo fora de casa, os campineiros do vôlei Renata foram a Suzano no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e nem tomaram conhecimento do adversário. O primeiro set até que foi equilibrado. Ninguém conseguia desgarrar no placar. 4-4, 13-13, 16-16. Até que no 26-25, o bloqueio dos campineiros do vôlei Renata apareceu e fechou a porta para cima do Michael de Suzano. Então, 7-0. Veio o segundo set e a partir daí, Campinas, empolgado pela vitória parcial, começou com tudo. Foi abrindo no marcador e em nenhum momento deixou a equipe mandante encostar. Neste erro de saque de Suzano, 25-18 e 2-0. O terceiro set não foi muito diferente. Campinas abriu no início, administrou, as bolas continuaram caindo do lado adversário e no fim, no levantamento com uma mão de Bruninho e no ataque de Adriano, 25-21 e 3-0 Campinas.
Adriano e Bruno Lima foram os maiores pontuadores do Renata, com 14 acertos cada. Bela vitória dos campineiros do vôlei Renata, né? Primeira partida da final, 3-0, nem tomaram conhecimento aí do adversário. O segundo jogo e o último acontece aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral, depois de amanhã, portanto, nesta sexta-feira, 8h30 da noite. Lembrando, se a equipe de Campinas vencer, se o vôlei Renata vencer, consegue aí o título paulista. Se a equipe do Suzano vencer, aí nós teremos o chamado Golden Set, que é um 7 a mais. Então, se o Suzano vencer por 3-0, 3-1, 3-2, a gente tem mais um 7 e aí sim vai ser definido quem vai ser o campeão estadual. Mas a equipe de Campinas muito próxima de conquistar mais um estadual. São os comandados do técnico Horácio de Léo fazendo bonito. Bom, olha só, aplicativo de gestão ambiental colaborativa desenvolvido por alunos da FATEC tem como objetivo que moradores compartilhem informações sobre espaços verdes e ajudem a prefeitura a monitorar e aperfeiçoar o planejamento urbano. O Giro Ambiental. Olá, Giro Ambiental no ar, porque hoje a gente vai falar de um aplicativo que promete ampliar a participação de moradores da cidade de Americana, aqui na região metropolitana de Campinas, nas ações de preservação ambiental. Ele foi desenvolvido por estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC daquela cidade, que é a Faculdade de Tecnologia do Estado. E para a gente conversar sobre o desenvolvimento desse aplicativo, nós vamos agora no Giro em contato direto com o professor, que a gente vai justamente passar essa informação. Professor Rogério Nunes de Freitas, que é o coordenador do curso. Seja bem-vindo, professor. Já conta para nós como que surgiu essa ideia de pensar nesse aplicativo no contexto aí do município. Bom dia, Mirna, bom dia a todos os telespectadores do programa. Primeiramente, agradecer o convite, né, a oportunidade de falar um pouquinho do Clique Verde, que acreditamos que será um aplicativo que vai ajudar muito, né, e vai ser um divisor de águas aí na questão do meio ambiente aqui na cidade de Americana. O aplicativo, a ideia do aplicativo surgiu em meados de 2024, em agosto, para ser mais preciso, de 2024. Nós recebemos a visita da Kátia Birk, que ela é diretora de Educação Ambiental, Planejamento e Agricultura aqui de Americana, né? E a pedido do secretário de Meio Ambiente de Americana, o Fábio, ela nos procurou na FATEC Americana, com um desejo, né, que segundo ela é um desejo bem antigo da cidade, de ter um aplicativo, ter um software para poder gerenciar, né, as áreas verdes aqui da cidade americana. A Americana tem muitas áreas verdes, áreas públicas, que a população, né, pessoas anônimas, acabam tomando conta, acabam cuidando, né, fazendo ali a poda, fazendo ali plantios, fazendo benfeitorias diversas relacionadas ao meio ambiente. E o que acontece até então é que essas pessoas, elas acabam ficando no anonimato, né, acabam não sendo ali, não tendo ali a visualização, né, não tendo ali o reconhecimento merecido e também, eventualmente, né, com algum contato, a prefeitura acaba tendo ali, né, o conhecimento de um caso ou outro, mas assim, bem pontual, sem ter um controle centralizado para gerenciar esse tipo de ação. Então, o desejo, ele veio nesse sentido de ter um aplicativo, né, e hoje os aplicativos estão muito em alta, né, porque a população usa muito o celular, né, então os aplicativos são até mais usados do que os próprios softwares de computador, e aí o desejo, ele veio nesse sentido de ter um aplicativo do qual a população pudesse utilizar, pudesse fazer o download gratuitamente, né, o aplicativo ele vai ser gratuito para toda a população e para a prefeitura também, e
o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura e até de outras secretarias, né, da cidade, vão poder receber informações de benfeitorias realizadas pela população. Então, esse desejo, ele surgiu lá na metade do ano passado, e nós comentamos, né, com a Kátia, comentamos com o secretário Fábio, que nós tínhamos, né, o know-how ali, né, a capacidade para poder desenvolver esse aplicativo. Afinal de contas, né, a nossa missão é fornecer tecnologia aí para a sociedade, né? Então, nós temos uma disciplina dentro do curso de análise e desenvolvimento de sistemas chamada Programação de Dispositivos Móveis, que é uma disciplina que aborda justamente a parte de desenvolvimento de aplicativos para celular, tablet, né, para dispositivos móveis. E esse desafio ele foi lançado, nós aceitamos, né, e abraçamos aí esse desafio. E o professor Lucas Serafim Parisotto, professor dessa disciplina, ele topou também o desafio, né? É lógico que para a coisa dar certo, nós montamos uma equipe, né? E o professor Lucas, ele gostou muito da ideia, falou, nossa, seria muito legal se a gente conseguisse, e eu acho que nós temos alunos com potencial para isso, e nós agrupamos, né? Fizemos um grupo aí de 5 alunos que também abraçaram a ideia, e esse aplicativo ele foi desenvolvido no final do ano passado, Mirna. Nós apresentamos para a prefeitura o protótipo, né? Então, quem trabalha com programação, com desenvolvimento de software e aplicativos, antes do aplicativo ser feito, né, nós precisamos entender o que o cliente espera, no caso, o que a prefeitura esperava desse aplicativo, né? E em novembro de 2024, após alguns meses de desenvolvimento, nós levamos para a prefeitura, né, apresentamos lá para a Kátia esse protótipo, né, que são ali as telas, que era ali o esqueleto, digamos assim, desse software, né, para que eles vissem, né, e desse o feedback para nós se era aquilo mesmo que eles esperavam. Né? Sim, a gente está, inclusive, professor, a gente está colocando aí umas imagens desse protótipo, né, para as pessoas entenderem. Legal. De que forma ele é intuitivo para que a população, quem está lá em casa, tenha essa habilidade de dizer, olha, é uma coisa fácil, eu vou contribuir, sou consciente, cuido da árvore aqui do meu bairro, plantei uma árvore em frente à minha casa, vou colocar essas informações lá. De que forma vocês pretendem, então, incentivar a população a participar? Perfeito, Mirna. O aplicativo ele foi desenvolvido utilizando 2 premissas bem importantes para que ele de fato seja utilizado por toda a população. Primeiro, um aplicativo leve, que ele vai funcionar em qualquer aparelho celular, não é um aplicativo pesado, a população, o munícipe não vai precisar ter um celular de última geração para poder instalar o aplicativo e utilizar, então qualquer celular, smartphone, vai conseguir, seja ele Android ou seja ele iOS, né? Então ele foi feito para as 2 plataformas que são mais usadas aí no mundo, e qualquer pessoa vai poder fazer o download, não tem que ter um celular ali de ponta, de última geração, nada disso, e também ele foi pensado no sentido de ser totalmente intuitivo para qualquer pessoa, independente da idade, independente do grau de instrução, qualquer pessoa de fato vai conseguir usar. Vocês estão passando aí as telas, né? Vocês podem perceber que são telas bem intuitivas, bem leves, porque de nada adianta nós termos um aplicativo funcional que tem todas as funções solicitadas se a população tiver dificuldade de usar, né? Então, o objetivo foi, de fato, ter um software bem fácil de ser utilizado, bem intuitivo mesmo, tá? Sim. Quando vocês propuseram, como o senhor disse, é uma aula de tecnologia, desenvolvimento de aplicativos para os dispositivos móveis. Mas quando vocês fizeram, claro, que por função até dessa demanda da Prefeitura de Americana, algo voltado à sustentabilidade, como que ficou unir essa parte técnica, quando a gente pensa em criação de softwares, com aquilo que é preciso quando a gente também pensa em sustentabilidade? Legal. A gente costuma dizer, Mirna, que a tecnologia, a área de TI, né, a área da computação, ela só existe para dar suporte a outras áreas, né? Então, assim, foi um momento bem bacana, porque os meninos, né, os meninos que nós falamos no sentido de
os meninos que desenvolveram o software, que abraçaram a ideia, eles tiveram que entender mesmo, né, como que algumas questões de meio ambiente, né, que nós até então não conhecíamos, e foi bem legal porque eles trabalharam, né, nesse contexto, né, de estudar um pouco, antes de mais nada, o meio ambiente como um todo, como que funciona. O meio ambiente, na verdade, ele é um problema mundial, né? Ele é uma preocupação, na verdade, mundial, não só de Americana e da nossa região, mas do mundo todo. Então, foi bem legal porque nós aprendemos um pouco também desse mundo, né, do meio ambiente, que é tão importante para todos, e para conseguir nos colocar do lado de quem vai utilizar o aplicativo, né? Vai utilizar o aplicativo e também do lado das pessoas das secretarias da prefeitura, do meio ambiente, da agricultura, que vão estar recebendo essas informações para poder filtrar, né, e poder também fazer essa gerência desses dados que eles vão estar recebendo. Professor, esse modelo inicialmente ele vai entrar ainda em operação na cidade de Americana, aqui na região metropolitana de Campinas, mas futuramente ele é replicável para tantos outros municípios, independente de tamanho de cidade. E uma outra pergunta também, né? Como que é pensar, sair da faculdade e, de certa forma, já ter um produto no mercado? Bacana. Esse aplicativo, Mirna, ele já está pronto, né? Já está pronto, já está funcionando, né? Nós só estamos esperando uma reunião com o setor de TI da Prefeitura de Americana só para acertar alguns detalhes técnicos, né, de armazenamento de dados, porque uma vez que o aplicativo ele vai trabalhar com imagens, principalmente, né? Imagens são arquivos pesados, então a gente só precisa acertar essa questão mesmo técnica de armazenamento de dados, né? Detalhes que a gente vai definir com o pessoal da Prefeitura para entregar o aplicativo para ficar disponível para a população poder fazer o download. O secretário de Meio Ambiente, o Fábio, vai fazer inclusive um evento oficial, né, para poder divulgar bastante para a população essa questão. E por parte dos alunos, né, foi bem bacana porque é muito gratificante nós utilizarmos tecnologias que são ensinadas dentro da faculdade, dentro da instituição, para poder disponibilizá-las gratuitamente para a população da cidade, né? Mirna, no ensino superior no Brasil, né, nós temos 3 pontos muito importantes, né, que é o ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, o ensino é aquele conteúdo abordado em sala de aula, a pesquisa, né, são pesquisas que são feitas dentro dos trabalhos de inovação, e a extensão é justamente aonde se encaixa o Clique Verde perfeitamente, que é poder disponibilizar para a população tecnologia que é desenvolvida pelos alunos de sala de aula. E, inclusive, Mirna, dentro do TCC no curso, né, os alunos eles podem fazer até em trio, e eles criaram 2 grupos para apresentar. Eles usaram o aplicativo como trabalho de conclusão de curso. Inclusive, no dia da defesa do TCC, estiveram presentes, né, a Kátia, que ela é diretora de Educação Ambiental e Planejamento da Agricultura, alguns vereadores também estiveram presentes, o secretário adjunto do Meio Ambiente aqui de Americana, o Neto Franzato, que esteve presente também. Então, é muito gratificante para nós e para os alunos, né? Vai ser muito legal, porque sempre que eles virem o aplicativo funcionando, algum vizinho, algum colega, todos eles moram em Americana, né? Vendo o aplicativo funcionando, imagina que legal, né? Para eles, fui eu que fiz, né? Assim, eu participei do projeto, né? Então, isso é muito gratificante para nós, quanto educadores, né? E para os alunos também. Professor Rogério, então a gente vai deixar um combinado aqui, olha, quando vocês tiverem o primeiro balanço do funcionamento, do que foi, né, como a população, como a comunidade participou do aplicativo, tiver esse primeiro balanço, o senhor retorna aqui para falar para a gente, para contar em primeira mão? Com certeza, viu, Mirna? Inclusive, se você me permite, nós participamos de uma feira americana, tem a FEAMA, que é a Feira do Meio Ambiente de Americana, né? E nós tivemos a participação agora, meses atrás, e nós fomos convidados pela prefeitura, pela Kátia, pelo secretário Fábio, pelo prefeito também, a participar dessa feira expondo o aplicativo, e foi um termômetro bem legal, porque a população teve a possibilidade, foi uma feira bem movimentada aqui da cidade, e a população teve a possibilidade de usar o aplicativo mesmo sem ele estar disponível ainda, né? Para fazer uns testes, né?
Isso, exato, perfeito. E foi esse o objetivo, né? E foi bem legal porque todas as pessoas das mais variadas idades, a ideia do aplicativo é realmente ser popular mesmo, para todo mundo conseguir usar, e todo mundo conseguiu usar, conseguiu entender, né? Conseguiu mandar foto, conseguiu fazer tudo que o aplicativo faz. E ele trabalha também, viu, Kátia, com a parte de geolocalização. Então a ideia é que a prefeitura, ao receber essa informação, ela saiba, vai ter uma mapinha de Americana, esse aplicativo, e ela saiba exatamente o ponto exato aonde aquela foto foi tirada, aonde aquela benfeitoria está sendo feita, tá? Então, essa feira que nós participamos foi um termômetro bem legal, e nós acreditamos, por conta disso, que uma vez que o aplicativo estiver no ar e disponível para a população, que ele vai ser aí amplamente utilizado. Em algum momento, eu posso só falar o nome dos meninos? Claro, pode, por favor. Posso falar? Então, só para dar aí os créditos, né, para eles, eu costumo dizer que a gente incentiva bastante, mas os grandes desenvolvedores, de fato, e quem colocou a mão na massa de verdade foram os alunos, né? Então, a equipe foi criada por 5 alunos, né, foi composta por 5 alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Americana, né? Então, a equipe, quem faz parte da equipe, né? O Andrew Tamanini Bartolome, Gabriel Tavares Costa, Lohan Lopes de Araújo, Magnum César de Oliveira Libanori e o Alisson Figueiredo. E quem orientou esse grupo foi o professor Lucas Serafim Parisotto, né, um grande parceiro nosso, um professor que já orientou vários trabalhos, inclusive que foram utilizados aí em outros órgãos também, tá? Então é bem bacana, a gente fica muito feliz aí pelo resultado, e em cima disso, viu, Mirna, outros aplicativos podem surgir depois, já estamos em conversa com a prefeitura, para que esse aplicativo seja adaptável depois para outras secretarias. Tá ótimo, então, muito obrigada, professor Rogério Nunes de Freitas, que é o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ali da FATEC de Americana. Muito obrigada. E olha, parabéns para os alunos, esses 5 alunos coordenados ali pelo professor, que apresentaram esse importante projeto que, olha, com certeza, quanto mais pessoas tiverem aí em suas pesquisas, em seu trabalho, esse olhar para o meio ambiente, para a sustentabilidade, quem ganha é toda a população. O Giro Ambiental não acabou não, olha. Confira agora as informações e curiosidades sobre meio ambiente e sustentabilidade. Uma nova ilha emergiu no Alasca, resultado direto do derretimento acelerado da geleira Alsek, segundo imagens da NASA. A pequena montanha, antes cercada por gelo, agora está completamente isolada pelas águas de um lago glacial. O fenômeno, registrado em meados de 2025, mostra como a água está rapidamente subindo o gelo na costa sudeste do Alasca. A separação da ilha, chamada Prock Knob, ocorreu entre julho e agosto deste ano. O episódio é mais um sinal visível e preocupante dos efeitos das mudanças climáticas no planeta, mostrando a transformação de ecossistemas inteiros. Em Bali, o Hotel Potato Head transformou o que seria lixo em peças de design, com móveis e utensílios criados a partir de materiais reciclados. Sob a curadoria do designer inglês Max Lamb, a coleção Wasted 001 usa itens como garrafas quebradas e conchas de ostras. Entre as criações estão 157 cadeiras feitas de mais de 800 tampinhas e tubos de pasta de dente. As peças, com padrões orgânicos, exibem de forma transparente a origem de seus materiais em um processo que durou 5 anos. Lembrando que nas FATECs você pode escolher entre cerca de 100 cursos superiores focados em tecnologias, voltados às mais diversas áreas, desde as tradicionais agronegócio, indústria, construção civil e campos emergentes como inteligência artificial e e-commerce. As inscrições para o processo seletivo
começaram no dia 15 de setembro e as inscrições vão até o dia 7 de novembro. O site é vestibular.fatec.sp.gov.br. Está aqui embaixo da sua tela. Para amanhã, quinta-feira, o sol aparece durante todo o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e existe até uma chance pequena, viu, de chuva. Se cair, é de forma isolada em um ou outro bairro e não de forma generalizada por toda a cidade. A temperatura continua subindo, o calor aparece e olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, 16 de outubro, mínima de 19 graus, portanto já é uma mínima elevada. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar os projetos que estão na pauta. É a reunião ordinária de número 63 e amanhã a gente conta tudo aqui no Jornal Câmara Notícia. Até lá, tchau, tchau.